Olá, pessoal, tudo bem? Conforme eu combinei com vocês, para os alunos que não puderam comparecer à aula, eu vou deixar comentários gerais aqui sobre as questões que nós resolvemos durante o nosso encontro na quarta noite. Então, aqui eu vou dar uma visão geral sobre tudo que nós discutimos durante a aula. No exercício número 1, você tem um problema de curva de aquecimento para uma substância pura. E no enunciado, nós verificamos que haveria tanto fusão quanto ebulição. E a única coisa que o Enem queria é que nós identificássemos qual curva corresponderia a essa curva de aquecimento de uma substância pura. A alternativa correta dessa questão é a alternativa D. Por quê? Por se tratar de uma substância pura nessa questão, durante a fusão e a ebulição, não há variação de temperatura. Conforme avisado no enunciado, informado no enunciado, eu tenho 1.600 graus Celsius para a fusão e 2.230 graus Celsius para a ebulição. Veja que enquanto há mudança de estado, não varia a temperatura. Então, isso a gente discutiu. Resumo, o que é bom a gente dar uma olhada, curvas de aquecimento, ok? Próxima questão número 2, um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos, e aqui é um ponto fundamental, deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para ferir a temperatura. Mas por que precisa desse intervalo de tempo para isso? Esses termômetros são feitos de um bulbo preenchido com mercúrio conectado a um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, por que eu tenho que deixar 3 minutos? Pelo seguinte, vamos supor que isso seja um termômetro. Se eu quero medir a temperatura do meu corpo, eu coloco o termômetro, por exemplo, embaixo do meu braço e aguardo um intervalo de tempo. Por quê? Para dar tempo do termômetro entrar em equilíbrio térmico com o meu corpo. Porque a partir do instante em que o termômetro estiver em equilíbrio térmico com o meu corpo, quando eu fizer a leitura da temperatura no termômetro, eu tenho a temperatura do meu corpo. Então, o exercício 2, a alternativa correta é a C. Pois é necessário que o equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Se você pegar um termômetro, colocar rapidamente e já tirar, não dá tempo desse termômetro, nesse exemplo aí, entrar em equilíbrio térmico com o corpo. Então, ele não vai fornecer a temperatura correta do corpo, tá bom? Então, dar uma olhadinha sobre equilíbrio térmico entre os corpos. Exercício 3. Fala sobre um jingle que fez sucesso, extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa. O principal erro aqui que o Enem quer que você verifique é isso de aquecer a sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de eles não são aquecedores. Eles não são fonte de calor para nós. Quando você sente que a temperatura está baixa, você coloca um cobertor sobre seu corpo. Ele não é uma máquina que gera calor. Ele não é um elemento que gera calor. Ele apenas diminui a perda de calor ali do sistema, ou seja, a perda de calor do seu corpo para o meio ambiente. Então, na verdade, nesse enunciado, ele não está falando de aquecedores, eles estão falando de isolantes térmicos, bons isolantes térmicos, que são aqueles que diminuem o fluxo de calor. Nesse caso,
diminuem a perda de calor para o ambiente. Alternativa correta, alternativa C. O objetivo deles é minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Então, deem uma olhada na parte de transmissão de calor em bons condutores e maus condutores de calor, ou maus isolantes e bons isolantes de calor. Depende da prova que você está fazendo, ele prefere usar mau condutor ou bom isolante. Então, deem uma pesquisada sobre isso. A nomenclatura, às vezes, pode dar uma confundida para você, mas não é nada tão difícil. Tem vários exemplos que a gente citou durante a aula. Por exemplo, quando você vai levar uma água gelada, umas garrafinhas de água gelada para a praia, você utiliza um isopor, por que você não leva numa panela de pressão? Tudo isso tem a ver com ser bom condutor ou mau condutor, ou mau isolante, bom isolante do material que constitui o recipiente. Então, deem uma olhada sobre isso. Quarto exercício, muito interessante. Depois vocês leiam novamente esse enunciado. Como eu quero deixar bem claro, esse conteúdo que eu estou gerando aqui não é um conteúdo para a internet. É um conteúdo de apoio do nosso projeto social. Então, se você faltou a aula, você consegue ter acesso aqui às principais ideias que nós discutimos. Então, eu não vou ficar lendo enunciado, resolvendo exercício em algumas vezes. Aqui não é conteúdo para a internet, é um apoio para nosso projeto, tá bom? Então, eu vou olhar pela figura nessa questão, depois você leia o enunciado. Ele diz que entrará água por 1, 2 ou 3 e sairá água por 4, 5 ou 6. A água entra a uma dada temperatura. Só que veja o que tem aqui embaixo do meu reservatório. Um elemento aquecedor. Aí sim, qual é a função de aquecedor? Fornecer calor. Nesse caso, calor para quem? Para a água que vai passar ali dentro. Então, a água adentra o meu reservatório, recebe calor e sai do lado direito. Espera aí. Se você quer que a água seja aquecida pelo aquecedor que está lá embaixo, é melhor que você injete essa água pela entrada 3, pois ela já vai chegar aqui em contato com esse aquecedor. Ah, Doreto. Então tem aquele processo de transmissão de calor chamado condução. Perfeito. Condução. Só que ao aquecer essa água, a temperatura dela aumenta. E aí vocês lembram que quando a temperatura da água aumenta, a densidade diminui e ela sobe, fazendo um movimento como esse aqui. Ela sobe. E ela, ao subir, ela vai tender a sair pela saída número 4. Então, entra pela 3, é aquecida, sobe, saindo lá pela 4. Pois ele quer o mínimo de energia gasta. Então, a gente utiliza os processos de transmissão a nosso favor. Doreto, quais são esses processos? Nesse caso, eu tenho primeiro a condução e depois eu tenho a convecção, que é esse movimento devido à diferença de temperaturas que gera diferença de densidades. E tem um terceiro processo que não está nessa questão, que é chamado de radiação. Então, processos de transmissão de calor, que eu indico que vocês revisem: condução, convecção e radiação. Todos eles têm grande probabilidade de cair nas provas, tá bom? Então, processos de transmissão de calor, dar uma estudada nisso. Moral da história: entrando pela 3, saindo pela 4, alternativa D. Última questão. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos a sensação de que ela está mais fria que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com cabo de madeira dentro de um refrigerador. Após longo tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e outra na parte de madeira, sentimos a parte metálica mais fria. Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma. Peraí. De novo a ideia de transmissão de calor. Quando eu pego
na parte de madeira da faca, eu estou em contato com um material que não é um bom condutor de calor. Quando eu pego na parte metálica, eu estou em contato com um material que é bom condutor de calor. O metal é bom condutor de calor. Então é isso que gera essa sensação de diferença de temperatura. Por quê? Porque quando eu toco num objeto a uma temperatura mais baixa que minha mão começa a perder calor para esse objeto. Só que pense comigo, como o metal é bom condutor, eu perco o calor mais rápido do que quando eu seguro na parte de madeira. E o fato de eu perder esse calor mais rápido me dá a sensação de mais frio. É isso, a isso que está ligada essa sensação de que o metal está a uma temperatura mais baixa que a madeira. Então, tudo isso se refere de novo a condutores e isolantes. Tudo bem? Então, um assunto que você vê que é muito importante para a prova do Enem. A alternativa correta dessa é a alternativa C. O fluxo de calor é maior no metal do que na madeira. O que significa esse fluxo, Doreto, de calor? É a taxa. Taxa significa uma quantidade no tempo. Então, o fluxo maior, uma dada quantidade de calor passa mais rápido no metal do que pela madeira, né? Pelo metal passa mais rápido do que pela madeira. Agora, deixa eu só fazer um comentário adicional. Tem uma expressão, tudo isso está envolvido em transmissão de calor. Tem uma expressão que seria interessante, matemática, vocês darem uma olhada, chamada Lei de Fourier. Principalmente vocês que estão prestando várias provas nesse ano. Deem uma olhada sobre o que é, do que se trata a Lei de Fourier. Então, esses foram os comentários gerais que nós fizemos durante a aula, nós falamos sobre várias outras coisas. Então, é interessante que vocês que participam do projeto estejam nas aulas ao vivo, onde a gente incrementa o quão a gente pode para ficar mais legal, tá bom? E para a gente enriquecer mais a discussão em cima de uma questão, ok? Bons estudos para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal.